Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever. Nos últimos dias, uma série de reportagens trouxe à tona um dos episódios mais sensíveis envolvendo a relação entre o Supremo Tribunal Federal, o Banco Central e o sistema financeiro brasileiro. No centro da controvérsia estão o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília. De acordo com apurações do jornal O Estado de São Paulo e informações inicialmente reveladas pela colunista Malu Gaspar de O Globo, Alexandre de Moraes teria mantido contato frequente com Galípolo enquanto o Banco Central analisava a operação que poderia salvar o Banco Master, instituição controlada por Daniel Vocaro. Em um único dia, segundo relatos de fontes do meio jurídicos e financeiros, Moraes teria ligado até 6 vezes para o presidente do Banco Central para tratar do andamento do negócio. Esses contatos teriam ocorrido em um momento decisivo, quando havia divisões internas no Banco Central sobre aprovar ou rejeitar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Essas são informações que foram publicadas pelo jornal Globo, pela jornalista Malu Gaspar, que vem trazendo aí informações a respeito do Banco Master. Segundo a publicação, o objetivo de Moraes seria para tratar dos problemas do banco fundado por Daniel Vocaro. Ele foi preso em novembro por suspeita de fraude em uma transação bilionária e solto dias depois usando tornozeleira eletrônica. Como sabemos, né, e já trouxemos aí em outras reportagens, a mulher de Alexandre de Moraes lá atrás atuou em ações relacionadas ao Banco Master. Hoje não mais, mas lá atrás sim, né? E o ministro Alexandre de Moraes teria procurado Galípolo. O escritório de advocacia da mulher de Moraes, Viviane Barsi, tinha esses negócios com o Banco Master atrás. Segundo a apuração do jornal o Globo, o contrato teria um pagamento de R$3.600.000 por mês durante 3 anos, isso no passado. E segundo os relatos, o presidente do Banco Central disse a Moraes, quando procurado, sobre as fraudes, o que fez o ministro recuar. Interlocutores contaram à publicação que, diante da fraude, o ministro teria reconhecido que não havia como negócio ser feito. Bom, o UOL procurou a assessoria do Supremo Tribunal Federal, a assessoria de Alexandre de Moraes, que disse não ter informações a respeito do caso, assim também como o Banco Central, que disse não ter informações sobre o caso e aguarda agora a resposta também da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane. O Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, apontando indícios de fraudes que somariam cerca de 12 bilhões de reais. O Banco Central anunciou nesta terça-feira, 18 de novembro, a liquidação extrajudicial do Banco Master, medida que encerra as negociações recentes com o Grupo Fictor. A decisão, assinada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também determina a liquidação judicial da Master S.A. Corretora de Câmbio, com a EFB Regimes Especiais de Empresas, nomeada como liquidante responsável pela administração e liquidação dos ativos. O anúncio ocorre em um momento em que a Polícia Federal prende em São Paulo Daniel Vocaro, proprietário do Banco Master, na operação que investiga fraudes no sistema financeiro nacional. O Banco Central, por sua vez, confirmou que houve conversas com Moraes sobre as sanções internacionais, mas evitou usar o termo exclusivamente para descrever os assuntos tratados. Divergências de versões aumentou a pressão sobre as instituições envolvidas, levantou questionamentos sobre a transparência desses contatos, já que parte deles não constava em agendas oficiais. O caso ganha contorno ainda mais delicados com a revelação de vícios financeiros entre a família do ministro e o Banco Master. A reportagem mostra que o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes mantinha um acordo com o Banco Master, que previa pagamentos mensais de cerca de R$3.600.000 entre 2024 a 2027. Se cumprido integralmente, o acordo renderia aproximadamente R$129 milhões ao escritório. O contrato foi encerrado apenas após a liquidação do banco pelo Banco Central. Essas informações alimentam suspeitas de possível conflito de interesse. Perigoso, né? O envolvimento de esposas de ministros em escritórios de advocacia
que estão com ações em andamento no Supremo Tribunal Federal. E aí essa revelação do jornal o Globo dizendo que Moraes tentou falar lá com o Banco Central. Levantaram acusações de advocacia administrativa, o que levou parlamentares a reagirem. O senador Alexandre Vieira anunciou a coleta de assinaturas para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de investigar tanto as fraudes atribuídas ao Banco Master, quanto as relações do banco com o escritório ligado à família do ministro. Senador, hoje prontamente o senhor indicou ali o início de uma coleta de assinaturas para uma CPI, justamente para investigar essas relações do Supremo, especialmente do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. A minha dúvida é um pouco mais ampla, senador. Por que nós, no Brasil, nós caçamos deputados, caçamos senadores, empichamos presidentes da República, prendemos presidentes da República, mas por que, na sua visão, é tão difícil derrubar ministro do Supremo Tribunal Federal? Bom, os ministros concentram poder de uma forma inédita na nossa democracia, né? A pretexto do combate à desinformação, no começo do governo Bolsonaro, se criou um inquérito das milícias digitais. Esse inquérito vem se arrastando até hoje, e dentro dele se criou um modo de proceder, onde o ministro Alexandre de Moraes tem amplitude de alcance para qualquer fato, qualquer pessoa, sem prazo, sem identificação prévia para exercer seu poder. E vem fazendo isso ao longo desses anos. Na tribuna do Senado eu disse e repito que a defesa da democracia virou escudo para qualquer canalice, para qualquer abuso. E para a gente poder enfrentar isso é preciso que o Senado da República, que tem essa atribuição constitucional, exerça o papel. O caminho para fazer isso é esse que a gente está apontando. Já apontei há muito tempo. É o caminho de uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela não depende do despacho do presidente da casa. Ela depende apenas dos requisitos constitucionais. Então, digamos que o presidente Davi Alcolumbre não queira instaurar essa comissão parlamentar. A gente tem recursos, inclusive ao próprio judiciário, para isso, uma vez que os requisitos estarão preenchidos e o fato é de alta relevância e precisa ser apurado. Os pedidos de impeachment normalmente caem naquela vala comum que vocês estavam falando. Deve ter uma centena de pedidos, talvez. Todos eles vão para a gaveta e são despachados para arquivo. Daniel? Quanto isso, o Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, relator da investigação sobre o caso Master, tomou uma decisão que ampliou ainda mais a controvérsia e determinou de ofício a realização de uma acareação entre Daniel Vocaro, controlador do Banco Master, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. A medida foi duramente criticada por juristas e especialistas em direito penal. Para eles, a acareação foi determinada de forma prematura, sem solicitação da Polícia Federal, e em um momento em que sequer havia sido colhidos depoimentos formais que justificassem o controle de versões. A avaliação de iniciativa pode comprometer a imparcialidade do magistrado e contrariar o princípio do sistema acusatório. É isso mesmo, Livi Lúcio. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou essa acareação no âmbito das investigações do Banco Master e da sua suposta venda para o Banco de Brasília, o BRB. Essa audiência, portanto, marcada para a próxima terça-feira, dia 30, em uma sala de audiências do próprio STF, vai colocar frente a frente Vocaro, o presidente do Banco Master, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. A decisão de Toffoli foi tomada, ou seja, de ofício, quando não há ali a necessidade de passar pela Polícia Federal. Foi tomada de ofício para a realização dessa acareação. O ministro também designou um auxiliar do seu próprio gabinete para conduzir essa audiência. Segundo apuramos por aqui, o ministro Dias Toffoli compreendeu que as investigações relacionadas ao Banco Master devem estar concentradas sob a supervisão do seu próprio gabinete, justamente diante da possibilidade do envolvimento de pessoas com prerrogativa, com foro,
por prerrogativa de função. Com certeza, até a virada do ano, nós teremos mais novidades com relação a essa investigação do Banco Master. Eu volto com vocês. As críticas ganharam peso institucional quando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, pediu formalmente ao STF a suspensão da acariação. Em seu parecer, PGR argumentou que o procedimento não atende aos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, que não havia contradições formalmente estabelecidas nos autos que justificassem esse tipo de diligência.